Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou com saudade de toda a turma de farmácia e eu venho aqui falar um pouco com vocês a respeito de como é que está o estudo de vocês, se estão visitando o conteúdo, como é que está sendo essa experiência, né, já que nós não estamos mais nos encontrando para dar continuidade ao curso de atendente de farmácia da SW Cursos. Mas, apesar da física, nós estamos unidos e conectados sempre, né? Como nos últimos dias, nas últimas semanas, eu encaminhei para vocês algumas atividades a respeito extracurriculares, a respeito de conteúdos que foram vistos em sala de aula. Agora eu quero, através desse vídeo, discutir novamente essas temáticas, fazendo com que a gente possa fazer uma revisão do mesmo daquilo que foi proposto pela atividade extra classe, tá ok? Graças a Deus eu vi um bom rendimento por parte dos alunos, onde fizeram essa atividade, se esforçaram, muitos entraram em contato comigo através do privado e pediram esclarecimentos melhores a respeito das questões que foram dadas, foram de múltiplas escolhas, tendo em vista que estamos aí num período muito propenso para surgimento de novos concursos e apareceram alguns de auxiliar de farmácia, né? Então esse serviço também que exige um ensino fundamental, um ensino médio completo. Então muita gente demonstrou interesse de fazer esses concursos. Então já para nos colocar dentro dessa dinâmica de provas de concurso público, onde são múltiplas escolhas e que exige um raciocínio lógico, existe uma capacidade de interpretação maior, eu elaborei essas atividades tendo essa finalidade, né? Por isso que foram enunciados maiores, exigindo um pouco de raciocínio lógico, múltiplas escolhas, mas tudo dentro daquilo conteúdo que foi visto em sala de aula, né? Eu sei que o estudo à distância requer muitas vezes um comprometimento nosso, uma responsabilidade maior no sentido de que eu tenho que estar conectado, tenho que estar me revisitando, tenho que estar me reinventando. Tá? Vamos lá, né? Diante das atividades que foram propostas, nós vimos um pouco sobre a questão da história da farmácia, o que é uma farmácia, qual a diferença de farmácia e drogaria, que são perguntas que são bastante comuns neste mundo de atendentes de farmácia, né? Quando vocês, como profissionais dessa área, estão entrando nessa nova dinâmica, vendo essa potencialidade de oportunidade de trabalho nessa área, que é uma área de saúde, uma área voltada ao serviço, né, de prestação de serviço, voltada à qualidade de vida, à saúde do pessoal, que utiliza-se desse meio de comércio para poder conseguir os meios específicos. Por isso, a gente precisa também compreender um pouco de história, né? O ser humano sem história é um homem sem identidade, né? E nós precisamos entender nossa história, o porquê do surgimento de algumas profissões, o porquê das coisas. Para isso, é bom sempre voltar ao passado. Então, nessa aula bônus que eu estou aqui conversando com vocês de uma forma bem informal, diretamente na minha casa, sentada, sem utilizar muitos recursos tecnológicos assim, mas utilizando aquilo que nós temos para ter um papo bem reto sobre o que é farmácia, como ela surgiu, como é qual é o seu papel social na sociedade hoje, compreender um pouco da sua história, Gil. A gente sabe o seguinte, né? Voltando para a nossa história, apesar de todos os ruídos, barulhos aí do meio da rua, mesmo com isolamento social, o pessoal insiste ainda em ficar andando de carro, de moto, atrapalhando, né? Isso, a vida segue e as aulas também têm que seguir, né? Então é o seguinte, quando a gente fala de farmácia, a gente fala daquela estruturazinha bonitinha que a gente vê hoje, cheia de prateleira, cheia de medicamento genérico, medicamento similar, medicamentos de referência, né? E tudo isso que a gente vê falar no dia a dia, isso um tempo atrás já era bem diferente, não é isso? Né? Lá, vamos voltar dentro da história da humanidade, lá no período paleolítico, né? A gente sabe que ao longo da história o ser humano sempre adoeceu, né? Sempre teve alguma dor, algo que incomodava e sempre surgia algumas formas de tratamentos, né, para amenizar, aliviar esses sintomas, até mesmo curar esses sintomas. A única certeza do homem que ele tem é a morte. E o homem sempre buscou caminhos para abreviar essa morte, né? Para tentar não chegar logo o dia da sua morte. Então, quando estava doente,
né? Está doente, logo bate no coração da gente aquele medo, né? Quem adoece, Maria, será que eu vou morrer? Então, o ser humano sempre buscou caminhos para a cura de suas doenças, patologias. Então, surgem então os medicamentos, ervas medicinais, alguns elementos são utilizados, mistura de algumas substâncias são utilizadas para curar as pessoas, até mesmo a relação com o transcendente, buscar a Deus como um remédio, né, para solucionar suas enfermidades. Que a gente tem que levar em consideração que existe diferença entre remédio e medicamento, né? Mas a gente vai ver isso lá na frente. Mas agora a gente vai tentar compreender um pouco sobre a história da farmácia, né? Antes que não tinha farmácia como nós compreendemos hoje, né? Isso remonta a partir de quando? Como é que surgiu essas histórias de medicamentos? Aí a gente vai voltar lá para o Paleolítico, que é antes de Cristo. Lá no Paleolítico, 2.300 anos antes de Cristo, por aí mais ou menos, surgiria essa tabuinha sumérica. Era uma tábua de argila, onde nela estava algumas orientações sobre o uso de substâncias de origem vegetal ou animal para o tratamento de algumas doenças. Aí já compreender aquilo que a gente compreende hoje de receita, do que seria orientações, prescrições médicas para tomar um determinado medicamento, né? Então lá 2.300 a.C. surge a tabuinha sumérica. Mas a gente sabe que os gregos, eles deram bastante a vacina, também os egípcios deram a sua parcela de contribuição, mas dentro dos gregos surge a prática da incubação, da quarentena, como a gente compreende hoje, né? Tudo isso vai evoluindo, a medicina vai evoluindo, também a história da farmácia vai evoluindo junto com a medicina, junto com os estudos anatômicos, com os estudos químicos, biológicos também. Não é isso? Mas a gente vai ver que essa história de farmácia, ela vai começando surgir lá no comecinho também do século X. Começa a surgir uma profissão. Eita, e essa profissão? Essa profissão ela começa a surgir lá na Espanha, na França, uma botica, né? A botica era uma maleta onde continha as substâncias, né? As substâncias que uma vez misturadas iam formar os medicamentos, ou até mesmo os próprios medicamentos. Não, a botica ou boticário era a primeiro protótipo, vamos dizer assim, do que nós conhecemos de farmácia hoje, né? Era uma maletinha, e essa maleta ela era utilizada por um profissional que compreendia sobre a mistura dessas substâncias para fazer assim os medicamentos, né? A maioria desses profissionais em Portugal recebeu o nome de cirurgião barbeiro. O cirurgião barbeiro era um profissional que práticas, né, vamos dizer assim, de farmacologia, né, compreendiam e conheciam um pouco as misturas das ervas, de substâncias para poder formar assim, esses medicamentos. Então eles atendiam a domicílios, eles eram chamados nas casas das pessoas e eles faziam esse atendimento, né, o cirurgião barbeiro, utilizando as boticas ou os boticários, né? Por isso que nós hoje, nas nossas casas, com certeza nós temos uma farmacinha, né? Aquela farmácia para a gente usar na hora de emergência, na hora que a gente passa por um sufoco na questão de saúde. Mas esses boticários, eles chegaram até aqui no Brasil também, foi utilizado por muito tempo no Brasil. Mas um pouco mais adiante, lá em 1777, o rei Luís XV, ele toma uma decisão, né, que fica proibido, né, o médico portar uma botica, né? Ele começa a formalizar essa profissão, né? Ele começa a restringir o uso da botica para utilizar o que nós chamamos ele começou a oficializar a profissão do farmacêutico. Começa que há uma necessidade de um estudo
mais específico voltado para a área, compreender mais o que são as composições, as substâncias que formam os medicamentos. Ele institui o nível universitário para a profissão chamada farmacêutico, né? E a partir do farmacêutico que nós vamos ter as origens das farmácias, né? Então isso é primordial a gente compreender. Para a gente chegar na farmácia que nós temos hoje, foi necessário ao longo da história, né, surgir a tabuinha sumérica lá no passado antes de Cristo, a contribuição dos gregos, a contribuição dos egípcios, a contribuição, né, dos cirurgião barbeiro, de todo o seu conhecimento, todas as suas manobras, até mesmo, né, a contribuição dos povos indígenas através da sua prática de utilizar ervas medicinais. Tudo isso vai contribuindo e vai formando hoje a profissão de farmacêutico que nós compreendemos hoje. Aí no século XVI nós temos aí o estudo dos remédios, né, ganha mais impulso. Vem aí a Revolução Industrial. Com a Revolução Industrial nós temos aí a revolução da indústria farmacêutica, e tudo isso vai dando força e vai levando a produção da indústria farmacêutica em grande escala para a gente chegar nas farmácias que nós temos hoje, de conhecimento de hoje. É isso? Mas quando a gente fala em farmácia, é importante a gente deve compreender como deve ser a estrutura de uma farmácia, qual seria o conceito de uma farmácia, né? Para isso, existe leis, existem orientações que vão nos dar um perfil sobre assim, olha, farmácia é conceito. Aí onde é que eu vou encontrar esse conceito de que é uma farmácia? Então nós temos um artigo 3º da Lei 13.021 de 8 de agosto de 2014, que ela vai definir o que é uma farmácia. Então a partir de agora preste atenção, viu? Você depois desse vídeo que não sabe o que é uma farmácia. Para essa lei 13.021 de 8 de agosto de 2014, ela vai definir no artigo 3º que farmácia é uma unidade de prestação de serviço destinada a prestar assistências farmacêuticas e orientação sanitária individual e coletiva. Por isso que farmácia não é esse ponto de comércio. Essa lei deixa bem claro que farmácia não é um ponto de comércio apenas. É comercializado? Mas é dispensado aquele medicamento através de uma orientação de um profissional, que no caso é o farmacêutico, que, interpretando as receitas, ele vai fazer uma dispensação correta. Nele pode contar com o auxílio de um profissional que é o atendente de farmácia, que uma vez farmacêutico, tendo conhecimento de todas as regras estabelecidas através de resoluções, através de leis, o que dita a Anvisa, que é o órgão fiscalizador, aí sim, essa correta, prestando uma orientação devida ao usuário que utiliza, que vai até o encontro desse estabelecimento comercial, tá ok? Então, a farmácia é uma unidade de prestação de serviço, tá ok? Destinada à assistência farmacêutica e assistência à saúde, orientação sanitária individual ou coletiva, tá ok? Na qual se processa a manipulação ou a dispensação de medicamentos magistrais, oficinais farmacopeicos, usados cosméticos, insumos farmacêuticos, produtos farmacêuticos e correlatos. Todos esses produtos que compreendem que podem ser comercializados dentro do estabelecimento de uma farmácia, tá ok? É importante a gente lembrar que na farmácia acontece a manipulação, né? Pode existir a medicamentos, quer dizer, os medicamentos vão ser produzidos naquele espaço, naquele recinto. E pode existir uma dispensação de medicamentos magistrais, oficinais, farmacopeicos ou industrializados, né? Que é o caso que aí vai começar a diferenciação entre farmácia e drogaria, que a gente vai ver mais adiante, tá ok? Então é bom a gente começar já na aula de hoje, conhecendo um pouquinho da nossa história, da farmácia, conhecendo também um pouquinho sobre o conceito de farmácia, mas quando a gente fala de conceito de farmácia como um estabelecimento que presta um serviço de atenção básica à questão de assistência farmacêutica
sanitária, de orientação a respeito do uso correto de medicamentos, a gente tem uma classificação do que nessa lei 13.021 de 2014. Ela vai dizer num parágrafo único que as farmácias serão classificadas segundo sua natureza. De acordo com a natureza da farmácia, a farmácia ela pode ser classificada farmácia sem manipulação, que é chamada, que é um estabelecimento, a dispensação e comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos em suas embalagens originais. Quer dizer, algo que é fechadinho, embalado, bonitinho, que a pessoa só chega a apresentar a receita, se for o caso do medicamento, e ser dispensado esse medicamento. Ou produtos correlatos, produtos na área de curativos, medicamentos, produtos que podem ser usados como algodão, luva, máscara, tudo isso que pode ser adquirido numa drogaria, tá ok? Desde que seja embalado, tudo bonitinho, conforme as orientações da Anvisa, eles podem ser comercializados dentro desse estabelecimento. E pode ser também uma farmácia enquanto manipulação, que é a farmácia propriamente, ela tem essa... é um estabelecimento de manipulação, de comércio de drogas, medicamentos e insumos farmacêuticos. E dispensa atendimento privativo, tá certo? Da unidade hospitalar ou de qualquer outro equivalente de assistência médica, tá certo? A farmácia, ela, quanto manipulação, ela vai produzir aquele medicamento não em grande escala, mas por atendimento individual. Chega lá o usuário, apresenta sua receita, que o médico fez uma receita de manipulação com mandar para manipular, tá ok? Nela pode sim comercializar outros produtos que sejam industrializados, mas ela propriamente tem que ter um local apropriado para fazer a devida manipulação. Dentro de algumas situações estabelecidas por lei, a gente tem que levar em compreensão, entendimento, que uma farmácia ela não é mais um ambiente de produtos de serviços complementares voltados ao bem-estar de população. Quer dizer, a farmácia ela também ela surgiu hoje na modernidade, na contemporaneidade, como um estabelecimento que oferece produtos essenciais, né? A palavra correta, mais medicamentos. Não só dispensa medicamentos, mas ela tem uma série de produtos que são de necessidades para o usuário. Por isso que hoje, pandemia de isolamento social, as farmácias elas estão como lugares essenciais que estão abertos, né? Então a farmácia com manipulação de drogarias ou farmácias sem manipulação realizam etapas de aquisição, né, de armazenamento de medicamentos. Elas têm, além de ter a conservação correta, a dispensação correta de medicamentos, elas podem vender e comercializar outros produtos que são de necessidades dos seus clientes, né, que frequentam, desde que eles estejam totalmente embalados e que sigam por à risca as normas da Anvisa. Esclarecedor esse primeiro momento da nossa aula, para que você possa ter uma noção de que é um pouco da história da farmácia, um pouco também sobre o direito de farmácia que é previsto por lei, como deve ser constituída essa farmácia, o que é a diferença de farmácia para drogaria. E falamos um pouquinho sobre aquela história da botica, aquela maletazinha. Aí eu mando um desafio para você, meu aluno querido do curso de atendente de farmácia da SW. Você vai ter pesquise, né, quais são os principais produtos que utilizados para ter uma farmacinha em casa. E faça uma sua própria farmacinha de forma artesanal, seja criativo. A gente precisa ficar no ócio nesse tempo de isolamento social, mas fazer uma atividade, pegue uma caixinha, monte a sua farmacinha em casa, né? Veja, eu quero que você mande para mim uma foto de uma farmácia e dele você vai botar alguns produtos que vocês acham que são essenciais, necessários para ter em casa, né? Então é importante que isso já é uma prática. Tem que estar observando o quê? Validade dos produtos, quais são os produtos que a gente pode ter, o estado de conservação deles. Então isso é uma forma da gente já se
funcionando para trabalhar diretamente numa farmácia. A gente tem que ter controle com validade do produto, conhecer o produto. Então, o que seria importante a gente ter na nossa farmacinha em casa? Listagem para mim desse produto, cria a sua farmacinha e manda a foto para mim, mande para a gente conferir como é que está a sua criatividade. Um abraço bem forte para vocês, sabe que eu estou com saudades da turma de atendente de farmácias da SW Cursos, tá ok? Espero em breve a gente se reencontrar para dar aquele abraço e dar continuidade aos nossos